Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 333. Olha aí, Bia. 333? 333. É, a piada é que ele é meio besta. Obrigada. Sensacional. Obrigada. Sensacional. Obrigada, Merigo, por me dar esse espaço. Eu gostei. Bia Fiorotto, vocês ouviram. Olá, Braincasters. Ken Fujioka. Boa noite, ilustríssimo ouvinte. E Luiz Assuda, de volta. Convidado especial, né? É, exato. Praticamente. Ex-Braincaster em atividade. Isso. Muito bem, estamos aqui reunidos, vamos falar sobre comida do futuro. Certo? Ficamos Comida do futuro. vários dias Eu não sabia que era do futuro. Eu pensei que era comida. Falei, eu vou. Você falou Achei que a gente só ia jantar, quero. né? Eu estou emputecido de não ter comida à mesa É aqui. verdade. É que a gravação é profissional, né? Não Entendo. tem- É. Mas o pessoal tava comendo antes aí, eu ouvi dizer, viu? É verdade. Né? Então é isso, comida do futuro, futuro da comida, né? Isso. Expandindo uma conversa que a gente tem tido no nosso grupo lá no Zip Zop. Zip Zop. Sempre falando sobre comida o tempo todo. Eu só falo de comida. Trouxemos É. essa pauta aqui. A gente sumou no Yasuda quando quer saber onde é que vai almoçar, Isso. onde é que vai jantar e o que ele acha sobre tal assunto. Sumona. É uma buzzword? Sumona? Não, sai daqui. Começa. Não tira o que é de... Summonar. Não tira o que é meu. Summonar, é Summon. Então, É. tá, então a gente evoca. É isso? Evoca, olha aí. tá vendo? Tá bom. Tá Tá. vendo? Português é lindo. Muito mais Português bonito. é lindo. A última flor do Lácio, né? E além da nossa conversa aqui, a gente vai ouvir... Eu mandei algumas perguntas para o Marcos Leta, que é fundador da Fazenda Futuro, né? Eles lançaram o Futuro Burger Isso. recentemente. E eu mandei algumas perguntas pra ele não pôde estar... Convidei ele pra estar aqui na mesa, ele não pôde estar no Rio de Janeiro, mas ele mandou áudio pra gente. É o futuro. É o futuro da comunicação e do podcast está no áudio, do Zap. E aí, ele mandou o áudio aqui pra gente, eu vou tocar durante a conversa pra gente ir discutindo em cima disso. Boa. Tá bom? Ok. Então é isso, mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, como sempre. Você pode acessar podcasts.b9.com.br Acesse. ou procurar no Google aí, B9 Podcasts, ou procurar no seu aplicativo preferido, ou sei lá, onde você quiser, você vai achar a gente. É tá? verdade. No nosso site você pode ouvir direto da Play. E eu queria aproveitar que temos dois integrantes aqui da família B9. Tem três, Tem né? três. Porque a Bia Fiorotto também, uma integrante da Poxa. família B9 de podcast. É todo mundo. Vocês podem falar quais foram os últimos episódios aí que vocês colocaram no ar. Começa você, Bia. O último ponto de virada que foi ao ar, lembrando que é um podcast sobre carreira anti-coach, Olha só. como eu já fui chamada. Antídoto ao coach, né? A gente falou sobre pós-graduação, se fazer, como fazer, se vale a pena sempre fazer, se é sempre um level up que você dá na sua vida. Level. Level up. A resposta, como é que é? 10 coisas que você não vai acreditar e o quinto vai te surpreender, né? É Mas a resposta pode ser que seja surpreendente pra você. Eu espero que você escute e pense bem em fazer uma pós-graduação ou não. Bote na balança. Muito bem. Você Ouva ponto de virada. Ah, é com a Natália Seneviva. Cena Viva, que participou já do Braincast já participou aqui do Braincast. sobre recrutamento. eu lembro Isso, disso. ela é bem, Olha aí. bem foda. Você pode acessar pontodevirada.b9.com.br, tá Faça bom? isso. Ô, Luiz Assuda. Oi. E eu ouvi dizer que o último Mupoca, especialíssimo número 100, É verdade. e que vocês... Eu tô duvidando, eu não ouvi ainda, eu tô duvidando que vocês respondem finalmente o que é Mupoca. Tem que ouvir até o final. Mas foi um programa muito especial porque marcou algumas viradas pra nós, né? Acho que a mais importante delas é essa nova fase de vida de Thales, né? Que registra o que vai acontecer um pouquinho aí nem a gente sabe direito o que vai acontecer no Mupoca daqui pra frente. A gente sabe que vai continuar fazendo, mas a gente ainda tá seguindo essa trilha aí. Mas é um programa em que a gente finalmente tem, né, vamos dizer assim, bagagem o suficiente pra fazer o nosso próprio video show e falar de nós mesmos. É o que importa, né? É isso aí. Vocês estão fazendo um meta-podcast, é isso? É um meta-mupoca. Você pode ouvir o Mupoca em mupoca.b9.com.br, tá? Ou procurando no seu aplicativo preferido. O último Naruhodô foi o episódio 203. Ultrapassamos a linha dos 200 episódios. Uhul!
Episódio 203 foi a segunda parte do especial do Prêmio Ig Nobel Prêmio Ig Nobel. 2019. Olha aí. Eu tive que ler em voz alta pra entender, sabia? Eu fiquei tipo, Prêmio IG, Instagram, Ig Nobel. Então, é um episódio que agora já virou um clássico, né? Que são um episódio duplo sobre o Prêmio Ig Nobel. A gente fez ano passado esse ano a gente já fez outro também. É bom que todo ano tem, então dá pra sempre ter um Todo ano episódio. tem, exatamente. 2 episódios de Naruhodo garantidos. Exatamente. Né? Se você não tiver mais nada na sua vida, saiba. 2 episódios de Naruhodo você vai ter. E o Prêmio Ig Nobel, ele nada mais é do que a celebração da ciência... Da imbecilidade. Da ciência maluca. Né? Que são as pautas preferidas da Altair. Então não é à toa que ele virou um clássico do Naruhodô. E eu convido todos a assistirem para descobrir como a ciência também pode ser divertida. Mas é podcast, né? Então é ouvir. Ouvi. Eu falei assistir. Falou assistir. Acontece. É spoiler? É ouvi. spoiler do que vem por aí? Não dá pra saber ainda. Isso. Vai acessar naruhodo.b9.com.br. Muito bem, né? Aí não fica uma louça sem lavar, Não uma fica. casa sem Tem limpar. conteúdo pra todo mundo. Exatamente. E por Um fim, metrô quero... sem pegar. Um metrô sem pegar. Se não tiver o que fazer, pega o metrô e escuta o podcast. Exatamente. Vai pra qualquer lugar, espera chegar no ponto final. Vai e andar no volta. seu bairro. Isso. Quem nunca foi até a estação final e voltou? Voltou. Quem não? Exatamente. E também quero agradecer aos nossos assinantes da Brinquesteria Gourmet, nosso grupo fechado, secreto lá no Facebook e no Telegram. Você pode fazer parte acessando b9.com.br/assine e colaborar com as pautas, receber conteúdo exclusivo. Certo? Receber foto dos meus gatos. Aconteceu também. Aconteceu. Bom, você já sabe que a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online, certo? Domínio, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24/7 e muito mais. Mas hoje eu tenho aqui uma novidade para te contar, que é a hospedagem turbo HostGator com 2 vezes mais poder de processamento, memória DDR4 e armazenamento em SSD. É a solução ideal para pequenas e médias empresas que precisam gerenciar vários sites com alto volume de visitas em uma única plataforma. Aliás, vale dizer que esse já é o 3º lançamento de produto da HostGator apenas este ano, em 2019, porque além da hospedagem turbo, a nova VPS e o servidor dedicado formam um conjunto de recursos ideais para garantir alto desempenho para o seu site, tá bom? E claro, como sempre, o ouvinte Braincast leva vantagem. A HostGator tem uma oferta exclusiva de 50% de desconto em diversos produtos só para você. Acesse hostgator.com.br/b9, confira as condições e aproveite essa super oferta, tá? Vou colocar o link aí na descrição do post, mas vou repetir para você, hostgator.com.br/b9. Para falta de site, conte com a HostGator. Bom, você sabe que aqui no Braincast a gente vive falando sobre tendências, novos aprendizados, carreira e como você pode se manter atualizado na sua vida profissional, certo? Mas a verdade é que acompanhar tanta transformação e ainda cumprir as tarefas do dia a dia não é nada fácil. É para te dar aquele gás a mais no seu dia que existe a Coca-Cola Café. É o ânimo que não pode faltar na hora que você precisar de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Então vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. E olha, quero também te fazer um convite aqui para você conhecer o podcast Ponto de Virada, que traz conversas francas sobre as dúvidas que aparecem na hora de construir uma carreira sem receitas milagrosas. Tem episódios sobre como escolher o curso na graduação, ou mudar completamente de ideia se você quiser, sobre empreender, ser trainee, fazer intercâmbio, escolher a pós-graduação e muito mais. Então acesse pontodevirada.b9.com.br para você ouvir ou procure no seu aplicativo preferido de podcasts e vem conhecer o Ponto de Virada de pessoas como você, um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café. Então é isso, vamos pra pauta? Pauta! Nossa. Muito bem, ó, comida do futuro. A gente tem vivido aí, né, uma era, como diria Alexandre Maron, de diversas empresas, né, de diversas marcas, aplicando finalmente essa lógica empresarial para nossa comida, porque a gente sempre discutiu que essas alternativas, né, a carnes e a comidas que tradicionalmente existem, né, que são tradicionalmente são tradicionais, que era uma coisa muito nichada, né, que o público, por exemplo, se a gente for pensar em vegetarianismo, é um público pequeno, que não vale a pena, né, o investimento em larga escala e sempre vai ficar fechado nesse nicho, né, mas essa discussão sobre
sustentabilidade, né, sobre comer saudável, sobre que a demanda por comida, né, segundo a própria ONU, vai aumentar em 70% até 2050. Puxado. Puxado. Então, tudo isso leva a um movimento, né, da sociedade, né, das pessoas, das ONGs, em torno de buscar uma alternativa sustentável. E quando essa demanda cresce, o que acontece, né, no nosso amigo capitalismo, as empresas vão aproveitar, né, corre esse atrás. momento. Então, diversas empresas, A inclusive... festa do capitalismo. Exatamente. Nos Estados Unidos você tem a Beyond Meat, né, Impossible Burger, que são até, tem grana de investidores famosos como Bill Gates, né, a galera do Google também investe. Então, quando tudo isso se junta, se cria esse momento que a gente tem no mercado hoje, dessas alternativas baseadas em planta, né, ou criadas em laboratório, que a gente vai discutir aqui hoje. E aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, essa febre também está presente, né? Você tem o Futuro Burger, você tem que tá no mercado, né? No supermercado, né? Você pode comprar. Sim. O Burger King também lançou a sua versão... Do Whopper. Em Whopper parceria de planta. com a marca... Rebel Whopper. Rebel Whopper. Rebel Whopper. Que eu fui tentar buscar, eles não estão em todas as lojas, só nas lojas do centro que tá disponível, Tá. que eles ainda estão em testes. Que é uma alternativa da Marfrig, né, pro Burger King. Então, cara, você tem isso, você tem uma rede de fast food gigantesca, o McDonald's também disse que vem aí, que vai lançar o hambúrguer deles também, baseado em planta. Bom, se a Marfrig tá no jogo, é porque o jogo não sério. não é de criança. Exato, exatamente. Não é de criança. Então, é isso aí. O negócio deixou de ser algo que a gente dizia que é nichado, só pros poucos ali, difícil de encontrar. E agora tá Marfrig tá no jogo, pra quem não sabe, porque é um frigorífico. Isso. Que Exato. produz carne, Está na boca do povo, entendeu? né? E Assim como a Philip Morris está no negócio do vape. olha aí. só, não é à toa, né? Entende? É a própria indústria que produz a carne, que lucra com ela, tá olhando e falando... Muito bem. É. E antes da gente começar a nossa discussão, eu queria trazer aqui o primeiro áudio Traz. do Marcos Leta, que é fundador da Fazenda Futuro. Eu perguntei pra ele qual que é o propósito, né, da empresa, né, no que eles se baseiam, se é em sustentabilidade, se é em questão de ética animal, se é saúde, e ele respondeu aqui, vamos ouvir. Não, essa pergunta é ótima, porque o propósito da Fazenda Futuro, ela vem muito de encontro com o surgimento, né, da categoria plant-based, que basicamente a categoria plant-based, ela surgiu para, na verdade, você criar e dar uma alternativa a um sistema de produção de carne que acaba sendo muito antiquado, porque você gasta muitos recursos naturais, gasta, obviamente, muita terra, muita água e emite muito CO2 para produzir. E, além disso, né, você acaba tendo que sacrificar um animal para produzir uma proteína. Então, o nosso propósito, ele, na verdade, é criar uma alternativa a um sistema de produção de carne de origem animal que acaba gastando muitos recursos naturais e sacrificando o animal. Bom, primeiro, eu tenho que dizer que eu sou um heavy user do Futuro Burger. Já virou um heavy user? Eu lembro que você foi um dos primeiros a experimentar, né? Você tinha uma lanchonete que lançou primeiro. Isso, a lanchonete da cidade foi disponibilizado lá no lanchonete da cidade, então você podia pedir qualquer lanche do lanchonete da cidade com o Futuro Burger no lugar de um hambúrguer convencional de carne, né? Eu comi o bom e velho amarelinho, Ai, que delícia. Ah, Eu gosto do muito bombom. né? Você sabe que eu ainda não experimentei, eu comi separado, né? Comprei no supermercado, fiz e comi a parte. Tá. Que Nunca comeu como sanduíche, exatamente, assim. precisava fazer Você comeu isso. tipo arroz, feijão, hambúrguer, né? Que você falou. Né? Exato. Então, eu fiz o contrário. Eu provei primeiro no sanduíche lá na lanchonete da cidade, e aí fui até o Pão de Açúcar, encostei, falei assim, não é carne, mas é saboroso. Aí eu fui no Pão de Açúcar e comprei, porque eles estavam exclusivamente naquele momento no Pão de Açúcar, então eu comprei pra fazer em casa, e aí sim também experimentei como prato e tal, né? Fazendo o meu próprio tempero, né? E virei um heavy user, cara. Porque foi uma alternativa muito prática para eu reduzir meu consumo de carne. Ele cumpriu um papel muito específico, que é reduzir o consumo de carne de um cara que adora carne e que, infelizmente, não tem tempo todos os dias para cozinhar, preparar uma né? refeição. Fazer aquela... E uma das coisas que me chamou a atenção, nada a ver com a questão do propósito, mas é o fato deles usarem o termo planta, né? Assim, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, eles estão usando esse termo. Plant-based. Né? Plant-based, ou né, a base de planta. Né? Então eles estão evitando a palavra vegetais, estão evitando a palavra, né, legume, verdura. Soja, né? Que eu acho que é uma coisa que
parte do mercado, né, de produzir esses produtos práticos, né, para vegetarianos, para quem não quer comer carne. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que falar, que eles focam bastante, diz que não é um produto criado para vegetariano, né, especificamente. Óbvio que o vegetariano pode comer, mas é para quem é carnívoro. Né, é vegano? Ele é vegano? Até onde eu sei, não, é vegetariano. Vegetariano, é. E é pra quem come carne e deseja reduzir a quantidade de carne ou tem questões e quer ter uma alternativa, então é voltado mais pra esse tipo de pessoa, né? Tanto que tem essa questão toda de imitação da textura e tudo mais, né? Mas a palavra planta me chamou a atenção, sabe? Porque planta pra mim remete a samambaia, assim. Tipo, eu tá comendo um bagulho que tá pendurado no vaso. Em espada de São Jorge. É que o que eu ia dizer é que, assim, esses produtos sempre foram muito baseados em soja, né? Sim. Existiu essa... se é um hambúrguer vegetariano... Hambúrguer de soja. Mas houve um cansaço também, né? Em relação aos alimentos de soja. Isso, né? isso. Então, eu acho que a palavra planta não tá ali por acaso. Assim, né? Eu também acho que não, mas minha opinião é um pouco polêmica. Fale lá, queremos opinião polêmica. Não, assim... Na indústria alimentícia, quando você não pode chamar algo de natural, quando você não pode chamar algo de orgânico, você encontra uma palavra. Quando você não pode chamar algo de suco, você chama de néctar. Isso. Quando você não pode chamar algo de requeijão, você chama de cremoso. Exatamente. E quando você fala plant-based, é tipo feito a partir base de plantas. de plantas. Mas você não tá dizendo que ele é vegetariano, orgânico, natural. Eu acho que uma parte disso também é... Enfim, se tá caindo de paraquedas... Eu sou produtora do Mamilos também. E quando a gente fez o nosso episódio sobre vegetarianismo, uma das coisas que a gente mais falou foi sobre o aspecto cultural. Quando você, na sua sociedade, na sua família, no seu país, ter carne é sinônimo de sucesso, tipo, deu tudo certo no fim do mês. Vai ter carne. E vai ter carne. Não é todo dia que se comia carne. Não é todo dia que se come carne pra muita gente. Ter carne na é FHC, sinônimo... a gente só comia frango. Então, mas porra, você quer mais do que isso? Você quer convencer, tipo, a minha mãe de que não, mãe, porra, nada a ver isso de comer carne? Por que na vez dela de ter sucesso e ganhar dinheiro e ter consumir, esse signo, né? Que é tipo, porra, minha geladeira tá com carne, tem carne até no freezer, porque tá guardado e não sei o quê. Parece injusto pra muita gente que justo na minha vez, vocês vão tirar a carne porque agora não pode mais. Então... Agora não pode mais carro. Agora... Bem na minha vez. Como assim eu não posso ter meu carro próprio? Ter o carro próprio até pouco era tipo, cara, eu tenho meu carro, eu tenho a minha independência. Puta que pariu. E aí... A carne tem esse símbolo forte mesmo, né? Super forte. Nas famílias, porque o Brasil sempre foi um feroz produtor. Talvez não tão líder, né? Como hoje, né? Já se encontra. Acho que é o segundo maior produtor, desculpa pelos dados que estão na pauta. Mas o consumo na população em geral era muito baixo. E mesmo quando a gente pensa em per capita, entendendo que existe uma parcela da população que come em demasia, então a gente vai ver que ainda não é, para uma boa parcela da população, algo a se ter no prato todo dia. Ainda que o acesso tenha melhorado, ainda que você tenha uma abundância muito grande, mas não é a base da alimentação da população mais pobre do país. Então, tem tudo isso. Eu acho que tem um aspecto de certa forma, da pessoa olhar e falar, comer carne de certa forma, vencer na vida. Se tá correto, se tá incorreto, podemos discutir, mas há uma visão. Eu acho que pelos preços desses hambúrgueres do futuro, então, comer futuro burger é que vencer na vida. Mas é isso aí. Uma vez que você não precisa mais da aprovação na sua cabeça de que eu preciso comer carne pra ter sucesso, não comer carne é muito coisa de rico. E ele é vendido, muito coisa de rico, Eu até vi uma entrevista... Dá a volta, né? Dá a volta. Tá tão rico que não precisa mais de carne. Não comer carne porque você vai lá, escolhe, sei lá, o tofu que você quer. Eu até vi uma entrevista do Marcos Leta numa das revistas aí, que o Exame, eu acho, que eles posicionam um produto na categoria de produto, né, usando a buzzword premium, né? Então, assim... Ou seja, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, exatamente. Não é uma coisa que tá lá pra virar parte do seu dia a dia, da rotina, realmente algo específico. É óbvio que, eu acho que com o tempo isso tende a cair, né? Eles dizem que tem um número lá que quando eles passarem a produzir não sei quantas mil unidades por dia, por mês, por ano, por hora. Que esse valor tende a cair, né? Então, conforme eu acho que aumenta a demanda, o sucesso da coisa, talvez... A gente tá falando de uma carne mais sustentável. É uma carne... uma carne... Por coelhinhos voadores. E eu olhei aqui, ele é vegano. É vegano? É vegano. Tá. Ele é vegano, ele é 100% feito à base de planta. Se a gente tá falando de diminuição de gasto de água, de diminuição de emissão de gases e coisas assim, ele
até onde a gente sabe, porque não tem um distanciamento pra gente ter bastante estudo pra ver como é que isso se equilibra e tal. É legal, eu gosto dessa resposta. Dos claims, né? Mais uma buzzword. Olha aí. Um dos apelos, vamos dizer assim, deles, comerciais, é o fato de ter 99% menos água utilizada na produção em comparação à carne. Né? Assim, que a água é o principal recurso natural que torna um inimigo ambiental várias categorias, né? De bebida alcoólica a carne. Então, assim... Carne, refrigerante, qualquer coisa. Exato. Então, assim, esse é um número que surpreende, é um número que impressiona para mim. Porque o número, segundo a FAO, né, que é a agência da ONU para alimentação e agricultura, para produzir 1 quilo de carne são necessários 7 quilos de ração e 15 mil litros de água. 15 mil litros de água, cara. Para produzir 1 quilo. Água pra dedéu, para fazer 1 quilo. Entendeu? E eles falam que é 99% menos. Né? É um número que me impressiona, assim. Sim. Então... Uma coisa que o Marcos também respondeu, eu quero tocar aqui para vocês, é sobre a tecnologia utilizada, como que é feito. Enfim, vamos ouvir ele aqui para a gente poder debater. Em termos de tecnologia, as iniciativas fora, né, do Brasil, que são a Impossible Foods e a Beyond Meat, a gente, em termos tecnológicos, não deve absolutamente nada a esses concorrentes. Em relação ao Futuro Burger, em relação a Beyond Meat, a gente usa tecnologias similares quando a gente tenta imitar o sangue, né, da carne com beterraba. E nesse quesito, a Impossible Foods, ela usa uma outra tecnologia que ela modificou geneticamente um vegetal para criar, vamos dizer assim, um ingrediente que imita o sangue que eles chamam de IME, né, que é uma lega-hemoglobina que vem da soja. Hambúrguer de soja! Mentira. É isso que ele quis dizer, basicamente. Gostoso, né? Mas tem essa questão do sangue mesmo, precisa ter essa... Porque o que eu percebi do futuro perto de outras alternativas... Do futuro ou do Futuro Burger? Não é nada filosófico, é sobre o Futuro Burger. Ainda. É que essas alternativas sempre que eram baseadas ou em soja ou em feijão, né? Experimentei várias delas, são secas, né? Nunca tentaram fazer uma parada dessa pra dar a textura. Isso, se você fizer ali sem botar num pão, com algum molho, alguma coisa e comer direto, é uma coisa seca. Né? Mas é o lance do... Enfim... E o Futuro Burger, quando você faz ele direto, que você vê, né? Tipo, que ele tem bastante... Ele é bem molhado, bem úmido, suculento. Mas é um ponto onde a gente pode ir muito nessa vertente, explorar muitos assuntos aqui. Você tem uma questão de você ter uma necessidade em dado momento, e aí a gente pode discutir o quanto isso é útil, o quanto isso atrapalha, o quanto isso ajuda a questão de você comer menos carne ou fazer pessoas comerem menos carne, mas você tentar sempre emular, chamar aquele bolinho de feijão de hambúrguer. Sim. Carne de soja. Aquela porpeta, aquele bolinho de soja, de hambúrguer de soja, né? Quando você tem, assim, opções veganas, sabe, com o nome que elas têm, que são saborosíssimas. Falafel. Eu sou um partidariaço do falafel. Mas nada mais é que um hambúrguer de grão de bico. Inclusive tinha uma lei, né, que tava pra sair em São Paulo, que era pra proibir, ou em algum lugar, em Paris, né, na França também teve isso, proibir você chamar hambúrguer de soja, por exemplo, de hambúrguer. E que eu acho que é uma bobagem essa discussão, porque a questão de você poderia chamar de disco de soja, você chama de hambúrguer porque as pessoas entendem o que é. Eu chamo de por exemplo, Merigo, tem uma empresa modificando geneticamente soja pra imitar sangue, pra fazer um hambúrguer de planta, porque as pessoas precisam de emulações. Elas são habituadas. É hábito, cara. Tudo que você bota dentro do seu estômago, você fazer a pessoa mudar de opção é muito difícil. Então, quando você facilita esse processo, que é, vou te dar aquilo que você come todo dia, de facilidade de você tem almôndegas, salsichas, bifes, hambúrguer, que é só você botar na chapa ali por 10 minutos e comer. Cara, isso facilita, entendeu? De coração, eu acho que existe um problema muito sério em relação à comida. Seja você onívoro, carnívoro, vegetariano, vegano, frutífero, qualquer aqueles caras crudívero. Crudívero. Só come o que cai da árvore. Que a relação das pessoas com comida é cada vez pior.
E aí eu até, assim, faço... A minha não. Não, a relação das pessoas como um todo todo é muito ruim com comida. As pessoas sabem cada vez menos Isso. o que comem, por que comem aquilo. Mas você acha que que é cada vez menos... Cada vez menos. Você acha que com esse último... Tem gente que não sabe... Tem gente que come carne, Merigo, e sequer pode ver carne crua pra prepará-la. Ah, sim. Verdade. É. Mas você não acha que nesses últimos anos aí, com o advento desses chefes, celebridades que vendem essa... Não aumentou? Não daria pra dizer que aumentou? Mas isso é bolha. Eu acho que é a ruim. nossa bolha. Tem um bom documentário que a gente já... Toda vez que a gente fala de comida, a gente é obrigado a falar dele, porque é um bom documentário sobre nossa relação com comida, que é o Cooked. Nossa, Tá no Netflix? Do Michael Pollan lá, né? Michael Pollan. Ele fala isso no primeiro episódio. Ele fala, cara, a oferta de entretenimento pra comida nunca foi maior, mas isso não está fazendo as pessoas cozinharem mais. Entendi. As pessoas estão cozinhando cada vez menos. Se você vê, por exemplo, a oferta de imóveis em São Paulo ou em grandes cidades do mundo, eles já limaram a cozinha. A cozinha gourmet, né? Não, já era, acabou. Ou Você tem uma de nada. um pitico, uma tripinha com uma boca de fogão. Nossa. E quem cozinha em casa sabe que você precisa de mais. Então, eu sinto que a gente, e agora citando o tweet que causou toda essa história, Boa. que foi o tweet da Paola Carosella. Não foi só ela, né? Foi a Paola e acho que a Rita Rita Lobo Lobo também falou. Isso. Fala aí, Um Bia. beijo pras duas, tá? Um beijo. Me chama. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Vamos dar um não sei. rolê, vamos no Arthurito. Vamos no Arthurito, todo mundo? Não Paola, me fechou, liga. Arthurito? Seguinte, Não, tá lá. Sério? Tá lá. Vamos no Laguá pra comer uma empanada. Nossa, eu já trabalhei do lado de um laguapa. Enfim, foi Eu moro do lado de um. bacana essa. Me senti bem agora. Eu moro dentro de um. Eu sou a Paola, tira a máscara, né? Ela fala o seguinte, ó, Paola Carosella, esse é o tweet dela. Ela falou, meu ponto é, se a comida do futuro é um ultraprocessado feito de soja, açúcar, corante artificial, metilcelulose, derivado do papel, amidos modificados e preparado sabor carne, a comida do futuro é uma tristeza e de futurista não tem nada, tá? Essa foi, reclamou muito no Twitter, a Paola. Xingou muito no Twitter. Importante. Essa história foi que ela falou que ela comeu e ela sentiu que era uma pasta ultraprocessada, comprimida pra virar um hambúrguer. E era uma coisa sem textura, sem um gosto certo e tal. E ela falou que esse é o período que ela sente que a gente tá mais confuso sobre comida e sobre alimentação. Perfeito. E eu concordo com ela. E assim, eu sou desse time, entendeu? A gente acha que vai resolver nossos problemas e eles vão vir num pacotinho. É. E é a hora perfeita, desculpa, pro capitalismo Pra caralho. usufruir disso. Eu sei que gente, Aí, olha... Então, mas ao mesmo tempo... Vamos lá, fala aí. né? Okay. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter sempre em perspectiva qual que é o nosso ponto de partida, né? Achei que era de virada. Eu acho que a gente já está... Eu já ia entrar aqui. A gente já está comendo muita comida processada, a gente já está comendo muita coisa que a gente não sabe o que tem de ingrediente, como foi feita. Te dou um dado, né? sobre isso. O consumo brasileiro de ultraprocessados, comparado com os países em desenvolvimento, é muito pequeno. Eu não tava esperando isso. Fizeram uma... Não, é pequeno, a gente... É pequeno. Até porque, né? Análise mais ou menos da comida média. Brasil, eu me lembro, eu não vou pegar a pesquisa, mas me lembro de dados de ler sobre isso. Enquanto que num país desenvolvido você tem mais ou menos uma conta 60-40 ou 70-30 a favor dos ultraprocessados ou processados, no Brasil você tem essa conta inversa em relação aos naturais. Nós somos um país que tem feira livre na rua semanalmente. Semanalmente? Você andar aqui todo dia. Semanalmente na tua rua, por exemplo. Sim, mas se você vai andando, você acha todo dia. Se você quiser todo dia. E feira todo dia no mercado. Feira todo dia no mercado. Nós somos um país que basicamente quem alimenta, quem te fornece verduras, legumes, as hortaliças, são os pequenos produtores, entendeu? E as cooperativas disso, né? A grande produção de alimento, obviamente, tem a sua importância no que diz respeito à carne ou cereais, mas como Merigo vai bem lembrar, o grosso também produzido para a própria indústria. Então, quem efetivamente alimenta o brasileiro não é a grande indústria. E o nosso consumo de ultraprocessados é pequeno. Me assusta no Brasil, onde a nossa alimentação pode até estar desequilibrada, mas ela não é ultraprocessada, você ter uma iniciativa dessa não precisando. Então, uma iniciativa dessa, ela se inspira, na verdade, em mercados onde o ultraprocessado já tem uma participação gigante. Sim. E onde o hambúrguer é um símbolo, né, Isso, de exato.
praticidade de consumo popular, né, e acesso. Cara, você E pega a caixinha no supermercado, é a coisa, né? Você pega a caixinha na geladeira, leva pra casa. Por isso, tanto essa busca por emular o hambúrguer né, no maior detalhe, assim, né? Então, beterraba pra imitar o sangue, né? Porque você diminui a resistência da pessoa que tá afim ou pensando, eu gostaria de ter uma alimentação diferente. Eu entendo o que o Yasuda tá dizendo, mas eu acho que é romantizado você imaginar que as pessoas vão do dia pra noite se transformar vão cozinhar. Não vai. Exato, eu vou cozinhar de maneira lenta. Eu sou uma pessoa que aprendi eu sou uma pessoa que aprendi a gostar de cozinhar já adulto. Inclusive temos o selo Ken Fujioka de gastronomia. Mas o selo de gastronomia ele é independente de cozinhar. Né? Eu fui aprender a cozinhar muito mais tarde que isso. Agora, a minha vida e a minha paciência não me permitem, né, cozinhar todos os dias. Claro. Assim, tá? E também não estou dizendo que eu vou comer futuro burger todos os dias. Né? Agora, me parece, ou eu estou seguindo uma dieta hoje que tem, sim, sempre um pacotinho de futuro burger no freezer para quando eu precisar, entendeu? Comer com pressa e né, colocar na nossa belíssima air fryer. Olha, né, direto da freezer para Gente. Não, eu só faço na air fryer. Tchim. Né? Eu só faço na air fryer porque não precisa nem de óleo, nem de água, nem nada. É direto do freezer para air fryer. Em 15 minutos ele está pronto para consumo. Então, assim, ele encaixou nesse estilo de vida. Agora, eu concordo com o Yasuda que ele é uma opção que não necessariamente teria que ser a prioridade de uma indústria alimentícia, né, num país onde você tem acesso à comida natural. Claro. Né? Onde a verdura é barata, ou pelo menos acessível, o legume é acessível, a fruta é acessível. Então, assim, a gente estava falando sobre o Japão, né? Claro. Até pouco tempo atrás. Tava. Né, em contraposição a a um gente país... já combinou uma viagem pro Japão em 2021, só queria deixar isso registrado para todos os ouvintes. né? No aquecimento. Mas a contraposição é exatamente porque essa. lá tudo é importado, tudo é eles não têm acesso a nada. Então, talvez, lá no Japão, talvez fizesse mais sentido até. Não, e aí você vê, a gente estava comentando justamente de um país onde você tem um consumo absurdo de ultraprocessados, né? É um país em que boa parte da alimentação do dia a dia geralmente vem de um saquinho e ela tá em pó, né? Então, obviamente, veio de alguma coisa natural um dia, mas ela já foi ultraprocessada, virou aquilo. E a gente não tá nesse nível. E outra coisa, para colocar em mais perspectiva, então tudo bem, ele é uma boa opção ao hambúrguer de caixinha que vende no mercado, blá, blá. Eu entendi isso, mas o consumidor do futuro burger não é exatamente o cara que compra. Eu não sou assim. Eu não substituí o hambúrguer da Sadia ou do Perdigão por isso. Eu simplesmente encontrei no futuro burger uma opção prática, disponível, e pro meu gosto saborosa. Eu comi também, eu não acho saborosa para reduzir meu consumo de carne e ao mesmo tempo preencher a lacuna de uma refeição. Sim. Ponto. Então, assim, já não era consumidor de hambúrguer de carne congelada. Né? Tanto que, pra mim, ele ser um hambúrguer é quase um detalhe. Sim. Né? Sim. É quase um detalhe. Ele é uma opção proteica, etc. Exato, é isso. Ele é uma mistura. É isso. Então. Ele é uma mistura que não tem bicho morto. E que, porra, se eu comer menos bicho morto é legal, eu me sinto melhor, né? Psicologicamente e fisicamente, né? Então ele encaixou nessa lacuna, assim. Agora, eu acho que a Paula Carosella é uma deusa, né? Mas eu discordo do radicalismo dela, dessa declaração. Eu concordo com o princípio. Porque é tudo ou nada, né? Eu concordo com o princípio, né? Mas eu discordo do radicalismo, porque assim, desculpa. Eu assim, até entendo onde eu usar uma carne que é... Como é que é? Que precisa de 15 mil litros de água. Cheia de hormônios e não sei o quê, que você não sabe a origem. E eu preparo lá com um medalhão achando que eu tô sendo natureba. Entendeu? Não tô, velho. Tá sendo, entendeu? Não tô. Então, assim... A não ser que você tenha ido caçar lá e eu quero que ela seja tão radical quanto ela tá sendo aí com os frigoríficos, por exemplo, entendeu? Que fornecem para programas que ela apresenta. Eu também. Quando ela fala que a gente tem um período de desconexão com a comida, eu concordo muito. E aí, o que eu penso sobre isso? Eu tava pesquisando antes da gente começar, tipo, por que a gente começou a comer carne? Pra começar, tudo. E por que a gente tem essa sensação de recompensa fora do que a gente vive socialmente há tantos anos, né? E é tipo, cara, a carne virou uma opção quando a gente não tinha escassez de planta num certo período, e aí a carne, ela tem uma digestão mais fácil. Aí a gente descobriu que, porra, jogou no fogo... Ao contrário, né? Hã?
A digestão da carne já é muito mais difícil de ser quebrado do que um... Mas pra quando você comia carne versus quando você comia planta, pra você digerir mais fibras e tal, A fibra você gasta caloria pra digerir. você passa mais tempo. E Inclusive, por isso que ela te deixa mais saciado. Por isso que ela faz bem. Isso, por isso exatamente. que ela te deixa mais saciado. A carne, ela é um bate-foi, entendeu? E aí... Não, ela Gente, passa... eu tenho o que eu... Ela demora pra ser quebrada. Tipo, óbvio, se você 72 horas você compara com carboidrato, que começa a digerir na de sua alta boca... absorção, Isso. ele de alta absorção é uma coisa, mas quando você compara com fibras, e principalmente, lembra que a gente tá vivendo, ela tá falando de um mundo fundamental, onde Isso, basicamente a gente tinha o que a natureza oferecia de maneira crua. Inclusive, nós começamos a cozinhar alimentos ou deixá-los apodrecer, principalmente, que é a base da alimentação, é deixar um bom alimento apodrecer. É bom saber o que você come, amiguinho. Você come comida podre. Deixar a comida apodrecer ou deixar ela esturricar ou deixar ela amolecer naturalmente é algo que o ser humano foi observando de outros animais. Porque se ele depende do que está em natura, ele não pode comer cereais porque ele não digeriria aquilo. Né? O cereal cru. Nós não somos grandes caçadores. Continua nunca aí, Bia, fomos. fala aí. Continua. Como a gente não era, ou a gente comia de carcaça, ou a gente ganha no cansaço. Ou eu vou ficar andando atrás de você até você desistir e eu comer você, e aí é isso. E aí tem isso, e aí a gente também tem um outro esquema de recompensa, que é o sabor adocicado, é a recompensa de encontrar um fruto que tá maduro. Tudo isso tá na gente, só que eu acho que a gente tá nessa regra há muito tempo. Então, por isso, emular uma carne é muito bom pra quando você sente que a refeição não tá completa sem ter carne. Porra, só arroz, feijão, brócolis, edamame, não sei o que, não sei o que. Muitas pessoas, a maioria das pessoas cenoura, é e isso. tofu? e salada, e tofu, mas e a carne? Eu como japonês, tá tudo bem pra mim. Mas assim, Carne? E é difícil, Isso. é super difícil. A massa das pessoas é isso E aí. eu entendo. Então é por isso que, assim, eu sou time Paola, porque eu sei o que ela quer dizer, só que a aplicação no capitalismo onde eu chego em casa, 10 da noite, cansada pra caralho, e eu não vou fazer. Eu amo Isso, você não eu vai chego em casa fazer inspirada. um slow cook. Eu sou a menina do filme Julie e Julia, entendeu? Eu chego e fico, ai, o que eu vou Gente, cozinhar mas hoje? honestamente, não é slow cook, sabe? Não é isso. O problema não é Mas o é que alimento. as frases da Rita Então, o Lobo problema- e dela, elas defendem, a Rita Lobo principalmente, né? Ela tá sempre defendendo isso. E eu acho que é uma romantização, Mas- sabe? A mas gente o que vive problema- nessas o problema nas é esse. metrópoles trabalhando feito louco. Então, só que assim- fazer isso no fim de semana é legal. Não, mas o Merigo, quem falou no a humanidade encontrou, novamente, ó. Se a gente parte dos tipos de alimentos que você pode ter à sua disposição, são alimentos naturais, seja eles orgânicos ou não. Você pode ter na sua cozinha, e geralmente você tem muitos alimentos processados, e você pode ter os ultraprocessados, são os altamente industrializados. São coisas que você não replica em casa, que a gente Cara, tava falando. exato. Os processados, que são alimentos que você poderia reproduzir em casa, mas você pode comprar prontos, eles são muito práticos. Sim. Sim. Então eu tô falando de comida... Feijão pré-cozido. canjica Canjica pré-cozida. eu tô milho. falando de coisas defumadas. Isso. Tô falando Coisas de queijo. congelados, né? Não necessariamente. Tô falando de queijo, tô falando do próprio chocolate, se é chocolate de verdade, não uma mistura e tal. Eu tô falando de, enfim, pão. Todos esses alimentos, eles foram processados, né? Passaram por um processo, seja de fermentação, de defumação, cozimento, etc. Eles estão aptos para o seu consumo. Eles não são considerados uma parada altamente industrializada que vai te fazer mal, a não ser que eles tenham realmente efetivo muito sódio, esse tipo de coisa, né? Agora, o problema maior é que existe uma nova categoria de comida que está sendo estudada nesse momento, já tem estudos relevantes sobre isso aí, o pessoal do Naruhodô não vai me deixar mentir, que é a categoria de ultraprocessados, que é uma categoria nova, que é uma invenção do século XX, que já foi chamado lá no começo do século XX de comida do futuro, quando você falou que pão agora não era mais farinha, água e sal, era 30 ingredientes e uma farinha mais refinada. E ele vai durar pra caralho. E vai durar pra caramba e tudo mais. Pra entendeu? mim, comida do futuro era aquelas pílulas que o astronauta Isso. comia, assim, É, né? Tipo... a partir do momento que a gente não tá comendo pílula, Você toma a pílula e fica sem fome. Mas a Bia falou uma coisa que me chamou a atenção, que é essa busca pela indulgência, né? Antes mesmo da comida vir à boca.
né? A gente, né, assim, sob o ponto de vista biológico, a gente começa a comer pela boca, mas sob o ponto de vista social, a gente começa a comer pelos olhos. Nossa, Né? a gente começa a comer, o que eu vou almoçar? Então, né? assim, e acho que essa busca pelo hambúrguer perfeito, né? A busca pelo hambúrguer vegetariano perfeito, né? Tem um pouco a ver com isso, assim, né? Com a crença ou com a consciência de que a gente começa a comer pelos olhos. Né? E que essa textura, essa, né, a emulação do sangue e tal, ele, dá o grice ele vai bater forte numa parcela da população. Ele sim. não vai Bate bater mesmo. forte no Yasuda, Tanto que mas, que é o cara que cozinha todos os dias. Mas Não a é isso, mas propaganda- é capaz que bata, porque não é o único estímulo que a gente tem, o visual. Você Sabe, comeu, a gente... Yaya? Ainda não. Ah, tá. Até pretendo para experimentar. Eu não acho quero que tem tirar que conclusão, experimentar, tem que claro. experimentar. Eu não tô me negando a isso. O ponto onde eu bato, e não tô aqui pra bater no Futuro Burger, tá? Não é isso. Pelo contrário. Então né? quer dizer que essa camiseta Eu Odeio Futuro Burger, você veio... É só uma alegoria. Ah, entendi. Mas a minha, eu amo Futuro Burger. Enfim, não, o ponto todo em relação a esses alimentos é que onde a gente bate, né, nessa coisa, é que a gente é também estimulado em outros sentidos, não é apenas o visual, mas você tem o olfato, O você tem e o cheiro, próprio sabor da coisa, a textura da coisa. É, mas é que eu quis dizer assim, antes e da aí gente no- começar a consumir mesmo, né? Aí o ponto onde os ultraprocessados, vamos dizer, contam uma história romântica sobre o século XX. Porque boa parte dos sabores que eu, uma criança criada nos anos 80, você, quem criado uma criança criada um pouquinho antes. Antes até, Enfim, a gente tá acostumado com sabores realçados por esses realçadores, por esses ou para coisas para dar texturas como emulsificantes ou coisas para conservar, etc. ciclamato. Enfim, que a gente criou uma espécie de sabor que sequer é um sabor que existe. A gente É um- viciou o nosso palato em muito açúcar, muita gordura e muito sal. Isso. Muito. E esse é um ponto que hoje tem uma grande discussão. E não é à toa que os players dessa indústria... Os grandes players do mercado, né? Os grandes players Os grandes já, arquitetos. já comecem a ver nomes, porque o que vai precisar haver efetivamente é realmente uma grande mudança de toda a cadeia. Eu nunca vou negar nessa mesa, como a gente não negou no bar antes da gravação, ou como a gente não negou no Zip Zop, né? Que não existe um grande problema no consumo de carne mundial. Existe, ele é sério, ele é desequilibrado e ele é gigante. Enquanto você tem parcelas da população que sequer tem acesso a isso, você tem gente comendo carne demais e, obviamente, forçando uma produção cada vez maior disso. Né? A nossa relação com carne, e a gente pode até falar do brasileiro, ela não é saudável. A gente tem a figura da churrascaria rodízio que não permite a nossa relação com carne ser saudável. A gente precisa de quantidades, Comer muito. a gente faz Ou mesmo a carne no quilo, né? carne no Isso, quilo, em abundância. pifões, Cara, sempre há uma abundância eu sempre lembro grande. dessas campanhas de redes de fast food que tiveram várias, que hambúrguer com várias camadas, Isso. 1000 quilos de bacon, e quem não come tem que beber leite. Comida ogra, comida ogra. Uma boa sobre isso, a galerinha do bacon é vida, bacon é Bacon tudo. Nossa, vida não, esse tipo bacon é vida. Então, Sério. mas é um Isso ponto. aí, meu. Mas o ponto de você bater em cima dessas coisas é abrir uma distância gigantesca entre o que a comida é de fato que você está comendo. É bom entender, e aí eu falo que existem restaurantes que fazem isso, existem pessoas que pensam nisso, e a Paola é uma delas, e a Rita Lobo é uma delas. Beijo pra... Duas Beijo deusas, pra- é, duas duas deusas. E entre outros que também fazem a mesma coisa. Eu entendo quando elas vêm e batem nisso, porque elas estão num grande esforço, apesar de ainda cozinharem com carne, apesar de não Sim. baterem mais severamente em outras indústrias, mas elas estão num esforço de te fazer entender o que você está comendo. E aí, essa é a parte que eu concordo em gênero, Eu não número e sei, degrau. eu não sei fazer, eu não sei de onde vem o futuro burger que eu comi. Tipo, você me diz, tem soja, tem isso, tem aquilo, nananã. Mas eu não sei. Não, A isso- carne, isso- se mas- eu matar um frango, um não sei o que lá, enfim, na minha casa eu faço igual o que tem na bandejinha do mercado. E sequer você realmente sabe, porque ainda por conta da questão de... Isso eu tava lendo reportagens, né? Informação. As informações são naturalmente e propositalmente omitidas por conta de, hoje, a alegação de segredo industrial. Ah, sim. Então tem Fórmula muita, da Coca-Cola. tem muita coisa ali que... Vale a gente dizer não que sabe. essas marcas gringas aí,
que a gente citou, muitas delas passaram anos, né? Tipo, uma década quase pesquisando para se chegar no produto forma final. Então é isso que o Yasuda falou mesmo. Tem ainda essa hora de o segredo, cada um tem sua fórmula, né? Mas eu dou pouco tempo aí para eles abrirem as portas das fábricas e gerar conteúdo sobre como é feito, para desmistificar várias coisas. Não, mas porque vai precisar, porque precisa. Eu acho que é uma consequência natural. Eles nasceram numa época em que isso é obrigatório. Mas de qualquer maneira, o mais conhecido dos alimentos ultraprocessados que a gente consome, e cara, a gente pode falar abertamente, consumimos mesmo, Coca-Cola. Sim. Tipo, jamais abriu de fato e mostrou como é que é feito, né? Falou-se da fórmula, falou-se... ele não fala como é feito o xarope, né? Enfim, quais ingredientes tem no xarope, mas assim, o engarrafamento tem nada demais, assim, né? Hoje você encontra até vídeos de como é feita a salsicha, né? Então, assim... O McDonald's teve uma época, acho que foi no Canadá, que tinha aquelas coisas de que o McDonald's era feito de carne de minhoca, né? Fizeram vários vídeos. Fizeram uns vídeos pra mostrar como é que era feito. Que era carne bovina. Sim, era aqueles vídeos de fotografia linda, né? É carne, eles só não falam que é CMS, mas é carne. Antes de a gente... Tem várias tendências aqui de comida do futuro pra gente falar. Perguntei também pro Marcos Leta quais são as perspectivas do mercado, né? Frente a esses concorrentes que estão surgindo, o que se imagina o crescimento, né? Desse mercado no Brasil. Aí, vamos ouvir o que ele falou. Eu costumo dizer que esse mercado, ele tá só começando. Tanto eu quanto você, as pessoas estão tendo a oportunidade de ter essa experiência de um início de uma revolução dentro da maior categoria de alimentos do mundo, que é carne. Então, o potencial é gigantesco. Eu acredito muito que a gente só está começando, né? Ele está só começando. Vai ser, no decorrer dos anos, essa carne, né, com aumento de produção, aumento de produtividade e aumento de consumo, cada vez mais as pessoas experimentando e trocando carne de origem animal por carne à base de plantas, a gente consegue se aproximar do preço da carne e, obviamente, né, quando você troca, né, o preço, quando você, obviamente, vê mais benefícios, né, em consumir uma carne à base de plantas com o mesmo preço, ou um preço até mais barato do que carne, não faz sentido você não mudar, né? Então a gente acredita muito, eu acredito muito que esse mercado ele só está começando e com certeza nos próximos anos a carne à base de plantas vai ser uma carne para todo mundo. Interessante o ponto, mas eu, sem querer, não é um ataque, é só uma discordância. Eu não acho que simplesmente o fato de você trazer um produto como o Futuro Burger para o preço da carne vai simplesmente fazer as pessoas mudarem, porque não há por que não mudar. Eu também. A não ser que elas sejam obrigadas, porque o mundo vai estar indo pro buraco. Mas aí, mas pera, o futuro do burger tá contando com a distopia? Não, mas é um cenário que se desenha, né? Tipo, de a produção ser cada vez mais... A pegada ambiental, né? Cada vez maior, né? Pesada pro planeta e diminui a quantidade de comida que sobra vai ficar cada vez mais fechada para poucos grupos, né? E poderia ser uma produção alimentar que atingiria todo mundo se as pessoas comessem menos carne. Isso é um fato dado, estabelecido, que é uma perspectiva, né? De que pode acontecer e que se a gente se vê num dia, cara, você vai ter que comer hambúrguer de planta, senão fudeu. 2 vezes, 3 vezes por semana. É que eu entendo que, sei lá, suponha que você tem uma grande ruptura da produção de carne mundial por conta das questões ambientais, assim, que seja as pessoas, tipo, o mundo obrigue, né, as produções de carne despencarem. Não é exatamente o que vai acontecer, tipo, carne vai se tornar um prêmio, Uber rico não vai comer Futuro Burger, vai comer tornar carne. O Mad Max vai virar o que a gente tava falando do Japão. Tipo, vai virar joia. O Japão é um país bem específico isso, porque lá de fato não tem boi. Então, assim, carne que a gente chama de terceira aqui, lá é tratada como rainha da refeição. Mas assim, e fazem boas coisas de fato com ela. Porque até esse conceito de carne primeira, segunda e terceira é uma coisa de quem tem abundância de carne como nós temos. Entende? Não existe esse conceito num país em que o povo teve escassez de carne. O Brasil, enquanto país, não tô falando enquanto povo, porque de fato você teve... Brasil, Uruguai, Argentina, estão ali na... São países que a abundância de carne é grande. E estabeleceu-se uma cultura de carne, cara, é o produto nacional, coma à vontade. Né? Eu não sou advogado de defesa do Futuro Burger, evidentemente, né? Mas como gostaria, mas eu não sou advogado, então... Até seria, mas... Até seria. Não sou se quiser aí, como é que é o nome dele mesmo? Marcos. Pô, Marcos, liga aí, liga nós, é isso. Mas assim, só do ponto de vista mercadológico, né, existe um conceito básico de quem é seu inimigo?
né? E o inimigo do Futuro Burger tá bem claro, que é a carne. Entendeu? Enquanto que não poderia ser, né, a comida natural, e não é, tá? Tanto que assim, eu consumo Futuro Burger uma vez por semana. E pretendo não aumentar mais do que isso. Porque nos outros dias eu espero ter tempo para cozinhar comer alguma coisa menos processada, etc. Listamos no final, não perca, ouvinte, no final desse programa, uma lista de alimentos maravilhosos, sem carne. Né? Então, mas, assim, não significa que você vai comer mais carne. Mas significa que eu vou comer menos carne. Assim, no fim das contas, né? É isso que vai acontecer. Então ele tá tirando o share de carne da minha boca. Sim, né? sim. É isso que ele tá roubando, o share de carne da minha boca. Assim, e que é o objetivo, né? É declarado. Como eu falei, de pegar essas pessoas que não querem abrir mão do sabor, da textura, né? Dessa sensação de comer carne. Exato. E de tentar dar um passo. Mas é engraçado que eu não tô buscando carne quando eu tô comendo. Cara, quando eu virei vegetariano há uns 15 carne. anos atrás, um pouco mais, a primeira coisa que eu fiz foi buscar essas alternativas que eram parecidas com o que eu já tinha no dia a dia e que tinha facilidade de fazer. Porque você tava viciado no gosto, na textura e na ideia. Então eu fui no mercado procurar bandejinha e caixinha de congelado de hambúrguer de soja, de salsicha de soja. Porque era essa... E era um período muito mais difícil de encontrar. Não tinha, sabe? Hoje Quanto você vai... tempo que você é vegetariano, Merengue? Desde 2004, 2005. Olha aí. Antes de ser legal. Isso. Então, era uma dificuldade, cara, conseguir. Então, e a primeira coisa, não vou... É óbvio, eu sei que o Yasuda tá falando e é real, eu poderia trocar só por vegetais e... Você quer trocar esse hambúrguer e virar e fazer aqueles pratos lindos, veganos, vegetarianos, que dão um puta trabalhão e também é caro de fazer, né? Se você for ter toda aquela variedade de coisa. Depende. Depende. Não, assim, claro, eu também. Eu queria fazer, assim, por mim, se eu tivesse tempo de fazer, tempurado. Exato, legume, isso. Né? Mas tem dia que não Mas dá. no dia a dia não dá, cara. Então isso foi pra mim um trampolim, que se eu não tivesse tido, e hoje eu consumo muito menos, eu não compro essas coisas, né? Hambúrgueres congelados e tal, de soja, talvez eu não tivesse conseguido dar esse passo, porque aí é muito complicado. Tem um quê também de... É o que tem, né? É o que tem, exato. Né? Então... É o que tem se você comparar com coisas tão práticas quanto elas, né? Óbvio que assim, eu mesmo dando mais trabalho, é óbvio que eu acho um tempurá de legumes muito mais delicioso, né? Ou um lamen vegetariano. Mas velho, pra fazer lamen... A gente tem que falar que eu ainda não jantei, de fato. A gente só fez uma boquinha antes. Tá dando aquela fome? Tá rolando. Eu entendo que sejam opções, eu entendo que a indústria tá aí, ela tá na parte dela, mas é importante até para essa indústria, né, que ela conviva assim com críticas que também querem chegar no mesmo lugar. Uma das coisas que a gente vinha discutindo muito quando essa pauta surgiu é: mas precisa de uma opção. Eu vou concordar, precisamos de uma opção. Sim. E uma opção que essas pessoas como Paola, como Rita, e que eu acredito nelas, então por que essas pessoas lutam, no fim das contas, é para que a sua relação com comida seja mais completa. É que você... Eu sei que você não vai cozinhar todo dia, não é pra você... Tipo, não dá, o dia a dia é corrido, mas você precisa entender o que você tá comendo. É verdade. Sabe uma máxima vegetariana que sempre se fala, que é o dia que você vê um bicho sendo morto, você nunca Paul mais... McCartney tem a frase famosa. E aí no dia que viram... Como que é? Se os frigoríficos tivessem paredes de vidro... Todo mundo seria vegetariano. Mas assim, então eu convido a quem come carne que de fato vá conhecer. E quando viram um bicho sendo morto, porque o Rodrigo Hilbert matou um e acharam um absurdo. A galera ficou, exato. O Alex Atala também. O Alex Atala. E muitos vegetarianos, as pessoas quando as pessoas ficaram indignadas, fudidas, muitos vegetarianos eram, gente, mas... É isso que acontece. É isso, só que vocês acham que acontece? É isso, só que bem mais feio. Exatamente. Então, assim, é isso, só que com o bico cortado. Então, é nesse ponto onde também se bate. Então, e essa parte que eu também concordo com a Paola e com isso, e quando eu vejo a Paola batendo na indústria nova que está se criando, plant-based, é porque ela pode não virar uma militante anti-BRF e JBS, mas ela vem batendo muito na questão de você precisa mudar a sua mentalidade ao comer carne. Você precisa saber o que tá comendo. Sim. Pra gente andar na pauta e liberar o Marcos aqui, que ele precisa ir pra casa, vou tocar o último áudio dele aqui, que eu perguntei sobre a aceitação do Futuro Burger, tá? E ele vai responder pra gente. A aceitação do Futuro Burger
tem sido muito boa. A gente está hoje em mais de 4 mil pontos de venda em varejos no Brasil. A gente está em mais de 1.200, entre 1.200 e 1.300 restaurantes e hamburguerias pelo Brasil. E a entrada, obviamente, das redes de fast food, como o Burger King e o Bob's, obviamente ele democratiza cada vez mais a mensagem de um consumo de carne à base de planta. Então, realmente, a gente vê todo esse movimento, obviamente, com bons olhos. A carne também tem um outro segmento, né, de estudo, que é a carne criada em laboratório, né? Que aí não é a base de planta. Seriam células animais. Exatamente, células animais. Tem vários testes, né? Já chamaram jornalistas, especialistas para ir lá testar. Diz que é o pedaço de carne mais caro do mundo, né? Por enquanto, né? Mas exato, porque são... Soa péssimo, por enquanto. Péssimo. Que são muitos... A gente... Mas eu acho que assim, isso tudo tá em linha com como nós modificamos a comida que a gente come. Novamente, entender o que você come é importante para saber como é que chegamos aqui. Por que o boi? Por que o porco? Por que, né? A galinha e não, sei lá, o fazão, né? Ou outro animal, o antílope, né? E qualquer outra coisa. A gente modificou esses bichos ao nosso comando, as respostas que ele precisava dar para o meio ambiente, enfim, ele precisava ser resistente, ele precisava produzir muita carne, ele podia até ser, assim, mediante ao que ele atendia à época, ser um bicho até para requerer menos ração do que, sei lá, outros, enfim, que crescesse rápido, como hoje o frango já é um bicho que cresce extremamente rápido. A gente, ao longo da existência da humanidade, modificou comidas, não apenas a carne, mas tudo que a gente come em termos vegetais, tudo que a gente come, os cereais, enfim, tudo isso foi manipulado pelo homem. Então, agora a gente está num novo momento, né, em que a gente já chegou à conclusão de que os recursos naturais são finitos, a gente tem um desafio de continuar produzindo alimento, e a gente tem um ferramental científico para entender o que a gente fez ao longo da nossa história como humanidade, né? De entender que enxertos, de entender que tudo que a gente foi fazendo aos poucos era melhoramento genético, no fim das contas. Então a gente tá nesse momento em que a gente tá pronto para dar esse salto, e eu não tô dizendo que é essa a solução exatamente, mas este olhar de você olhar para o alimento que a gente tem, né? E pensar em como a gente o torna mais eficiente para alimentar, para não agredir o meio ambiente, assim, que seja desde uma proteína que não precise de tudo que ela consome de água e ração para se estabelecer, que seja plantas mais resistentes, que seja plantas que não agridam tanto o solo, porque você precisa dele para outras plantas naturais continuarem crescendo. De mexer em DNA de planta, né, de vegetal. A gente vai ver muita coisa. Tudo bem que cai, né, numa polêmica que já tivemos há alguns anos aí, que são os transgênicos, né, mas que também... Puta, eu deixo de comprar transgênico, cara. Então, eu novamente, eu vou no supermercado, eu vejo o tezinho. Vejo o tezinho. Hoje mesmo fui mas no mercado. Mas eles são muito apoiados em uma outra polêmica, assim, sabe? Tudo, até a polêmica do transgênico, a gente também tem que ver todas as coisas que... Tem categorias em que o transgênico vai ser inevitável. Isso, assim, vai ser a única forma de existir. E que tem algumas... A gente tem essa relação, e eu também já li algumas coisas que falam que tem coisas que são inofensivas, né? Uma mudança simples, né? E a gente acha que é algo mutante, né? O maior problema, ao meu ver, tem o aspecto econômico mesmo. Quanto você amarra o pequeno produtor ou médio produtor em torno de uma única indústria que é a fornecedora de plantas estéreis. Então, sabe, tem muitas camadas também a discussão dos transgênicos, mas a própria experiência que você pode fazer com comida para a gente chegar em espécies que supram a questão alimentar, que agridam menos o ambiente, que tenham melhor relação com o ambiente onde elas estão crescendo, pra mim tá tudo bem. Faz parte do nosso novo desafio, que antes a gente respondeu como eu faço essa graminha produzir grãos mais fortes, para o que eu preciso alimentar muita gente. Nutram melhor, etc. Melhor. Que foi como a gente foi melhorando toda a cadeia alimentar desde então. Agora a gente tá diante de um novo paradigma. Eu acho que a tal da comida do futuro vai mais por essa linha, porque essa é a linha que sobreviveu de fato à história da humanidade. Quando a gente passou a mexer demais na comida dentro de laboratórios, adicionando coisas, aditivos, a gente passou a ter
problemas que a gente está começando a estudar hoje. Como eu disse aqui, pão de forma já foi considerado a comida do futuro. Comida... O pão já vem cortado? isso. Como assim? Sabe, comida como sopa em pó, esse tipo de coisa, também já foi considerada era saudável. a comida do futuro. Era saudável. E agora a gente está né? diante de uma outra coisa que também ainda não foi bem descrita como é feita, que está novamente diante dessa alcunha. Então, eu desconfio, desculpa olhar, mas assim, quando a gente olha para pro futuro, ela tem menos chance de sobreviver do que de fato a gente passar a investir em ciência e no que é, assim, melhorar toda a cadeia, né? Então, tanto os experimentos brasileiros, como o Embrapa da vida, quanto experimentos fora que olhem para isso. Então, esse experimento, por exemplo, ainda da carne mais cara do mundo, que foi uma carne criada em laboratório a partir de células-tronco, hoje ela tá cara, hoje ela não é acessível, mas ela pode dar indícios para E que ainda tá numa fase mais primária de pesquisa, né? Porque eles começaram reproduzindo essas células, então tinha uma carne pura, digamos assim, e uma reclamação dos testes iniciais é que não tinha gordura, então eles começaram agora a aplicar células de gordura para tentar chegar no blend. Né? Então, mas olha que bosta. O que o Yaya tá falando, eu gosto muito, porque às vezes, quando a gente se mete muito nesse assunto, vai fazendo e vai dissecando e vai não sei o que, você cai muito no nutri. Como que esse grão vai ser mais eficiente? Isso, Como que eu consigo não sei o que? E é muito difícil, às vezes, a gente balancear a ciência como um todo, né? Comer cultura. Comer, dividir o meu prato com você da minha mesma comida, cara, não precisa de muito. A gente senta no espetinho pra comer e pra beber e a gente se sente unido. A gente gosta da mesma coisa, a gente come. E come o que lá? Come carne? O quê? Carne. Menos o merigo. Merigo não come carne. Menos o merigo. E aí, escutando aquela trilha sonora tem que ter o maravilhosa. espetinho do futuro, né? Tem. Olha Mas aí é... Olha a ideia de mercado, é uma coisa, Opa, anota aí. É minha, Espetinho sai, é minha. do futuro. É minha. Então, a gente esquece, então, uma vez que você começa a tratar a comida desse jeito super laboratorial, você perde a conexão. E aí é por isso que você passa a olhar aquela comida que tem o T de transgênico, não sei o que, ele é modificado, você fala, eu não vou comer isso aí não. Vocês estão falando disso tudo e comer inseto. Eu comeria total. Sério? Eu já comi inseto. Eu também não gostei. Tem uma coisa no... O Alex Atala disse que tem no restaurante dele lá formiga com gosto de capim, limão. capim, Já limão. comi também a formiga E dele. gengibre. Tá, eu já comi chapulines. Chapolin? Que é O Chaves, tradicional, como não Chaves, é? é Não. isso? Ele Chapulines. comeu pequenos Tradicional Robertos no Bolanhos. México, né? Tradicional no México. Quer dizer, tradicional pra turista, na real. Ah, mas é? um brother... parece que sim. Um brother meu trouxe um saquinho de chapulines quando ele foi ao México. E a gente, por E que diz não? Pra quebrar essa resistência que as pessoas têm aos insetos, né? Tem marcas fazendo farinha, né? Farinha de insetos de grilo. Paçoca. Eu vi uma... Eu vi recentemente... Uma perninha pra fora. Não, eu vi recentemente um evento da Exalc. Quando eu comer agora aquela paçoquinha, Viva a eu Mãe vou ficar USP. pensando... Viu recentemente um evento da Exalc, Viva a Mãe USP, que era justamente para começar a desmistificar a questão de comer inseto, para eles mostrarem, porque de fato ela é uma proteína Isso. rica, abundante, e super eficaz em recursos Isso, utilizados. consome muito pouca Zero coisa. processada. Zero processada. Inseto não reclama, não fala nada. não toma água. Então eles fizeram receitas, por exemplo, yakisoba de insetos. Olha só. Fizeram Olha. vários pratos e era uma feira gastronômica. Eu realmente fiquei com vontade de ir pra Piracicaba pra ver Da hora. qual é que era. Se tiver uma próxima, por favor, alguém me avise. Pô, se mas tivesse- Você, Sobre eu como vou. vegetariano, Merigo, insetos, você come ou você não comeria. come? Não comeria. Não comeria nem quando eu era carnívoro. Não, mas eu tô falando de ser vegetariano. Se a gente for pensar na base, porque a minha escolha por ser vegetariano é por ética, né? E pensando nisso, eu também não comeria, assim, apesar de não ser vegano, né, consumir outros produtos de origem animal, tem, por exemplo, muitos veganos que são contrários, inclusive, a você comer alimentos que tem aquele corante, a conchonila, né? Conchonilha. E Da conchonila. conchonilha, Isso. Então, assim, eu não vou nessa... Pra quem não sabe, é um insetinho esmagado que sai Esmagado, vermelho. Eu não... corante grosso da cor vermelha na indústria alimentícia. O Skittles, sabe o Skittles? Então. É isso. Então, se eu tenho outras opções, como o Yasuda bem falou, você pode comer vegetais, legumes, um belo falafel, eu prefiro ir por essa opção. Não vou comer inseto, porque... Mandem falafel pro B9, por favor. Exato. Mas quando a gente pensa no desafio dos 70%,
ele é crível, sabe? Qual é o desafio de 100%? Aumento de 70% na demanda de alimentos no mundo. Sim. Ah, sim, lógico. Você pensando nessa... o mundo vai pro caralho, você vai ter que comer Mad isso. Max, senão... né? no Mad Max. Vê um copo d'água e uma porção de Porque todo mundo vem sempre com formiga. aquela questão. E é se você estiver numa ilha deserta, não tem nada pra comer. É engraçado, cara, porque... Um cabrito. Que você vai fazer? Porque a proteína desse bicho é muito parecida, ou quer dizer, o bicho ele é muito parecido, se ele for processado adequadamente, com um negócio que as pessoas amam, que são frutos do mar, né? Camarão, lagosta, são... O que são? O que é o camarão? Insetos que nadam. É basicamente isso, é a barata do fundo do mar. Bom, eu queria falar duas coisas. Assim. É verdade, gente. Despencando o consumo de camarão no mundo. É pra caralho. Depois que eu vi um ao vivo, eu falei, né, nossa senhora. E o ponto é, são benquiços. E não eram benquiços. Esse é um ponto. Você sabia? Não é. Camarão, lagosta. Camarão, lagosta eram coisas que, tipo, caíam na rede dos pescadores, não iam ser vendidos no mercado e ficavam. Descobriu-se, já em contexto de haute cuisine francesa. Duvido, foi na China, onde se come tudo que se. Que era chique comer. Haute cuisine. Na China se mexeu, a galera come. Deve ter sido isso. Pra arrebentar os corações, haute cuisine do baixo cuisine, né? Bom, mas é um ponto, sabe? A gente passou a comer certos frutos do mar, né? Porque era coisa dos pescadores, não era bonito comer, era comida de peão. Assim como a carne vermelha, fresca, também já foi. Tudo é uma questão de hábito, né, gente? E a gente passou a comer. Agora, tem uma coisa que eu queria falar que me incomoda um pouquinho, tá? No tweet da Paola, lá Fada vem. Sensata. Lá vem. Né? Fada Sensata, e portanto ela Me incomoda incomoda só um muita pouco. coisa no Twitter. Pra mim incomoda só um pouco, que é um certo maniqueísmo, assim, né? Do tipo assim, se a comida do futuro é essa, então... Eu acho que a comida do futuro não vai ser uma coisa só. Não. Né? Eu acho que a comida do futuro ali vão ser ela tá várias fazendo coisas. Eu, por exemplo, eu sou privilegiado, eu sou um não negro privilegiado, que pode escolher... experimentar várias coisas, inclusive o Futuro Burger, né? E eu tô compondo a minha semana com opções que eu sei que não estão ainda democratizadas, né? E que cada uma, a seu jeito, representam uma possibilidade de comida do futuro. Né? E o Burger do Futuro é uma delas, né? Acho que quando eu consumo aquela coisa pré-preparada para minha brincadeira de cozinheiro, em vez de demorar 20 minutos, demora 10, né? Então, são todas opções que a gente tá, né, tentando combinar, mas uma coisa tem que te dizer assim, uma coisa é fato. Então, assim, depois que eu passei a comer o Futuro Burger, né, e de novo, eu não como ele como carne, mas é um bagulho, um bagulho que pra mim é gostoso e ajuda a fazer a mistura, eu passei a comer menos carne. Né? E isso tá me deixando satisfeito, assim, sabe? Comer menos carne. Muito bem, já é um primeiro passo. Seja o significado socioeconômico que isso tem, né? Físico. Né? E é o que temos, né? Se surgir amanhã, seja da própria Fazenda Futura, seja de um outro... Seja de laboratório. Seja de laboratório. Fazendas Carosella. Se vier um bagulho que é... Carne de laboratório que você não vai nem saber se é ou não verdade. Não, porque acho que a perspectiva é uma dessas. Se tenta chegar e se investe milhões nisso, né? Nesses laboratórios que estão tentando chegar numa carne que eles fazem, né? Inclusive teste cego e tal, para tentar chegar numa carne que você a pessoa não percebe. É que quando eu não busco carne, eu tô setando. Tomei bronca esse dia no escritório, porque eu falei acertando, aí o Merigo olhou e falou, você tá falando setando? Buzzword alert. Quando eu não tô buscando carne ao consumir esses itens, né? Eu tô com uma expectativa diferente, assim, né? Eu não vou me frustrar porque aquilo não tem gosto de carne. Não tem carne, sim. Né? Sei lá, eu gosto do hambúrguer do Trad, do meu amigo Lierson. Né? Nossa, mas ali E o hambúrguer, o vegetariano dele é uma delícia, a base de abóbora, entendeu? A base de abóbora, não é hambúrguer. Muito menos imita carne, né? Mas é uma delícia. É uma outra parada. É uma mistura boa. É uma mistura boa, vegetal. Eu me lembro, a grande opção vegetariana que eu já comi na hamburgueria era uma espécie de ragu de cogumelos empanado. Que bicho, não era carne, não tinha textura de carne, nem tentava. Sim. Era simplesmente uma opção vegetariana pra gente colocar algo com alface e tal. O Marigo já levou. Era bom demais, cara. O Marigo já levou lá em casa, quando a gente fez churrasco, um burger de quinoa, que eu adorei.
acabei, assim. Comi inteiro, entendeu? Mas foi a Ju que preparou. Ah, é verdade, né? que ela fez, ela faz um ótimo. Né? Então, ela Super gastou lá uma hora pra fazer aquele bagulho, né, cara? É trampo fazer. E ela faz. Né? Fora o tempo que demorou pra comprar. Aliás, faz tempo que ela não faz, nem vou... E agora, Acho que no final das contas- Absurdo isso, absurdo. Vamos falar sobre o falafel da... Eu amo um falafel nessa vida. Olha, vamos com a boa? Tem muito esse tema Vamos. aqui, ó, vai merecer Mas eu outros... quero deixar... Rendeu esse tema, hein? Rendeu. Mesmo Vai- que seja o Futuro Burger, mesmo que seja... Faça como quem, envolva-se com a comida que você tá comendo. Nem que Boa. seja pra você só temperar o seu Futuro Isso, Burger. isso, vale Pra como... qualquer coisa. Ah, o Futuro Burger, eles inclusive incentivam isso na embalagem. Quem né? recebe, usa. Tempere como você quiser. Descubra o seu exatamente, jeito. Isso. E aliás, assim, não é merchan, até porque eu não tô recebendo nada pra fazer isso. Né? Eu tô começando Nem a Nem dar. deveria estar fazendo, inclusive. Aliás, eu desisti. Eles estão lançando a versão 2.0. Ah, é, né? teve Estão lançando a evento. versão 2.0. Ainda mais Eu tive lá no pré-lançamento. Eu confesso que eu gosto mais do primeiro. Ah, é? Eu confesso que eu gosto mais do primeiro, mas porque ele é mais gordo. Entendeu? E o que eles fizeram é, eles diminuíram gordura. Ficou e menos eles diminuíram calórico. sódio. Assim. Ah, isso é muito O bom. sódio deles, ele tá praticamente zerado, assim. entendeu? bom. Tipo, e enquanto que um concorrente, acho que tem 2.000, não sei o que, de sódio. Esse concorrente né? qual que é? Ele vende no mercado? Não vi outra opção. Não, é esse da Marfrig. Ah, esse da Marfrig, mas esse não segundo a vende... informação nutricional que tá no site do Burger King. Mas esse não vende separado, você tem que comer Não. no Burger Não que eu Plate. saiba. Acho que ainda não. Acho que É. ainda não. Entendi. Eu, Mas é isso. desculpa, eu tenho curiosidade. Eu vou ter que ir atrás enquanto vocês vão qual é a boa nessa informação nutricional. Mas é isso, envolva-se com a sua comida, seja ela qual for. Bela Sim, mensagem sim, final. sim. Então, é um Importante. tema que a gente vai continuar monitorando e voltaremos Vai. aqui com Braincasts futuros. Ó, Braincast 2. Que orgulho! Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí? Ó, vai pensando aí que eu vou falando. Vai lá, que eu fiz um Qual é a boa ontem e não faço a menor ideia. Gastou. Eu queria, falando sobre conhecer a origem do que você come. Existe um podcast muito, muito bom. E assim, eu acho que eu já falei dele aqui. Se eu já tiver falado, eu vou me repetir porque cabe muito nesse tema. Que é o Papo de Cozinha, feito por um cara chamado Breno Lerner. O Breno, ele é um cara que... Ele é um senhor, ele foi de editora. Eu acho que ele foi da Melhoramentos. E assim, tipo, a vida dele era outra, só que ele sempre se interessou por culinária porque a família dele é uma família de tradição judaica. Tinha pratos incríveis, avó, mãe que cozinhava, sabe? Todas essas coisas super tradicionais, mas ele via que ninguém tava anotando essas receitas. Receitas que é tipo, uma pitadinha disso aqui, um negocinho de não sei o que lá. E ele sacou que isso ia se perder. E aí ele começou a escrever sobre as receitas de família. Ele tem livros lançados. Eu já falei de um livro dele aqui que chama-se O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. Que é uma coletânea de... anedotas de origem das coisas que a gente come ou de histórias que ele viveu com comida. Ele é demais. E ele tem um podcast que cada episódio dura 3, 4 minutos. E aí, cada episódio conta a história de um ingrediente. Então é tipo, de onde veio a margarina? De onde veio o Buffalo Wings? De onde veio, não sei o que lá. E, cara, ele é muito direto. Ó, margarina surgiu quando, na guerra, Napoleão queria manteiga, mas não dá pra ter manteiga na guerra, então ele ofereceu um prêmio para os cientistas criarem uma versão vegetal. E aí, assim, foi criada a margarina. Margarina que a gente usa hoje, nananana. É isso aí, pessoal. Um beijo Como da semana chama que isso vem. Papo de Cozinha. De Breno Lerner. Inclusive, saiu do ar essas épocas aí, eu mandei um e-mail pra ele, eu falei, oi, o que está acontecendo com o seu feed? Ele, deu um probleminha, mas já vai voltar, obrigado, Deu um beijão. bug. Ele é demais, muito, muito bacana. Breno Lerner, me nota, vamos ser amigo, eu quero ir na sua casa comer. Muito bem, ó, eu vou fazer um Qual é a boa aqui rapidíssimo. Vou indicar um joguinho de celular, um aplicativo. Que eu vi outro dia a Jéssica Correia jogando do meu lado, fiquei olhando assim, ficando de olho. E aí fui procurar o Toy Story Drop. Ai, ela tá apaixonada por isso. É mó legal. Ela me contou. E eu Ai. viciei a Juva Lauer também, botei lá, eu vi a Ju jogando Candy Crush, eu falei, não, que coisa mais demodê. Cala a boca, meu, E você aí não tá com baixei jovens, o Toy né? Story Drop, que é também lá o jogo dos Tetris, né? Qual é uma lógica É do o Match 3. Candy... É esse o nome? É, os jogos de Match 3. Bia é especialista, né? A minha vida é isso, né? Isso, exatamente. Eu sou obrigada a saber. Match 3. Tem esses joguinhos, mas tem o caminho lá, todo baseado na historinha do Toy Story, com os personagens
personagens. Ele não é um jogo que te explora, sabe? Tipo, o tempo todo lá, vida e querendo que você gaste dinheiro. Tem lá, você tem que passar X tempo, você ganha alguns bônus e tal, mas ele não é tão, sabe? Esses jogos... Pague para vencer. Pague para vencer. E eu tenho um outro qual é a boa aqui, que eu acho que pra quem gosta de jogar joguinhos no celular e tem iPhone, tem iOS, vale muito a pena assinar o Apple Arcade, que é só R$ 9,90 por mês. E tem jogos incríveis de produtoras independentes, lindos, sem ficar, de novo, muitos jogos que eu já joguei no celular, o que me irrita é essa exploração, né? Você tem que sempre pagar um pouco mais, sempre arruma uma desculpa para você fazer você gastar dinheiro. E esse aí não, você assina, né, R$ 9,90, e você tem, obviamente, tem que valer a pena, tem um mês grátis, mas tem que valer a pena, você tem que jogar bastante, e tem acesso a um mundo de jogos exclusivos, independentes, muito bem feitos, emocionantes. A um mundo? Sem ficar né? Não foi bonito? Sem ficar mostrando publicidade e... Nossa, que delícia. Eu acho que é um bom caminho, né? A Apple acabou de lançar, é um bom teste. Ainda vamos ver qual é a qualidade, qual que é o volume, né? E de oferta que eles vão ter de conteúdo aí, se vai sempre ser atualizado ou não. Mas por enquanto acho que vale muito a pena. Pelo menos faz esse um mês de teste grátis. Dá pra jogar vários joguinhos bacanas. Esse qual é a boa? Foi patrocinado. Mentira, não foi. Quem dera. Queria. Patrocina aí o Apple. Eu tenho aqui 2 qual é a boas, rapidinho também. Um é a Life Pong. Olha aí. Olha aí. A Life Pong nada mais é do que uma... Essa dica é pra quem mora em São Paulo, tá bom? Infelizmente... Regionalizou. Não vai estar tendo fora de São Paulo por enquanto. Assim, que é uma academia de tênis de mesa. Que é onde vocês estão? Eu e o Yasuda... Treinando, voltamos a treinar tênis de mesa. Tóquio 2022, 2020 tá aí, né? Tá aí, logo ali. É um esporte que eu pratiquei na minha pré-adolescência. Então, tinha uns 13, 14 anos e agora com 48, 34 anos depois eu voltei a treinar, porque é um esporte que, enfim, permite que velhos como eu consigam jogar. E é uma delícia, assim, só faz bem... Fortalece músculos. Eu posso treinar na Life Pong, Você pode treinar. Na verdade, você pode ter aulas. Lá, né? E aí, você, sendo aluna matriculada de aulas, você pode jogar a hora que você quiser. Que gostoso. Tá? Posso chamar de ping-pong? Pode chamar de ping-pong. E isso não gosta. Não, pode chamar de ping-pong, não tem problema nenhum. Olhou feio lá, ó. Senti uma coisa aqui. Não tem nenhum problema. Assim, você pode chamar do que você quiser. E se eu quiser misturar que ele e falar vai continuar ping de sendo mesa? um esporte olímpico. Então... Muito bem. É verdade. Então, assim, pode chamar do que quiser. Perfeito, Ele é um esporte olímpico e é uma delícia, assim, tá? Então, assim, você que tá em São Paulo, tá querendo praticar um esporte viável, barato... Esportes viáveis, gostei muito disso. Gostei muito disso. Dá uma série, né? Cara, isso daí. esportes viáveis. Né? Assim, tanto eu como o Yasuda, nós temos um porte, digamos, arredondado e a gente se dá bem, numa boa. Chegamos no oitavas de final no campeonato. Olha, esse fim de semana aí da exatamente. FEDESP. É divertido. Qual que é o nome assim? do time? Conta pras pessoas. Então, a escola chama-se Life Pong. Então, Isso. pra achar, é só ir no Instagram, @life_pong, tá? E se quiser fazer parte do nosso time, você pode se submeter aos nossos testes. Existem testes eles dão raquetadas práticos, na cara, existem testes práticos e por escrito também. Né? Tem que Olha. saber responder algumas perguntas corretamente. Muito bem. Nossa. Tem que ouvir o Naruto. Auditados pela Fisher As Price. perguntas são mais políticas mesmo. As perguntas são mais políticas. Dependendo da escolha política, ele é aprovado e dependendo não. O nome do time é RCF, tá? Raquetadas contra o Fascismo. Perfeito. Então acho que isso é uma dica de quais seriam as respostas Isso. certas. Talvez a folha impressa seja vermelha, não sabemos. E a segunda dica é um documentário, esse sim está disponível para todo mundo, né? Literalmente, todo o mundo, porque está no YouTube, gratuito, que é O Silêncio dos Homens. Tá? É um documentário que foi criado pelo Papo de Homem, né? Do Guilherme Valadares. Contribui bastante com a gente no Mamilos também, eu gosto muito dele. Ele é muito legal, o Papo de Homem é muito legal, eu tive lá a minha pontinha de contribuição também, e tive a surpresa de ver meu nome, inclusive nos agradecimentos, nos créditos, né? Mas assim, é um documentário muito bacana que eles propuseram a ser o mais didático possível sobre a discussão sobre masculinidades, né? Então acho que é um bom primeiro passo, assim, para os nossos amigos ouvintes homens, né? Ou mulheres que queiram depois repassar para seus companheiros, amigos, irmãos, etc. Né? É uma boa introdução para essa discussão sobre masculinidades, que acho que vai se tornar cada vez mais relevante daqui para frente. No Silêncio dos Homens. Silêncio dos Homens, só buscar no YouTube. Muito bem. E você, Luiz Issuda, finaliza aí. Olha, eu tava aqui perdendo um tempo
lendo tabelas nutricionais como indicado, eu não achei a do hambúrguer do futuro, ou né, o do Rebel e tudo mais. Mas olha que coisa interessante. Então, minha dica é leia a tabela nutricional e, principalmente, né, os ingredientes do que é feito. Eu vou descrever um dos produtos aqui, ó. Esse é bastante interessante, viu? Eu quero descrever tudo que vai nele. Ele é basicamente o que é um frango empanado. Vai carne de frango, pele da ave, água, sal, açúcar, estabilizante tripolifosfato de sódio, proteína hidrolisada de soja, aroma de manteiga, gordura de galinha, realçador de sabor, glutamato monossódico, o famoso Ajinomoto, fermento químico, fermento para fazer a carne crescer, entendeu? A massa também que vem em volta empanada. Pirofosfato de sódio, cebola em pó, alho em pó, pimenta branca, corantes, caramelo e óleo resina de cúrcuma, amido de milho modificado, estabilizante... de novo estabilizante? O mesmo, tripolifosfato de sódio, avisou de novo. E na cobertura, empanado final, farinha de trigo, derivados de milho, sal, emulsificantes, mono e glicerídeos, nossa senhora, de ácidos graxos, açúcar, corante, urucum e fermento biológico, gel, farinha de trigo, fécula de mandioca, amido de milho modificado, amido de milho, sal, realçador de sabor, glutamato monossódico, pimenta preta moída, espessante, goma guar e corante, óleo resina de páprica, pré-enfarinhamento, farinha de trigo, amido de milho... Amido, gostei. Amido de milho, amido de milho modificado, sal e corante, óleo resina de páprica novamente. Gordura vegetal hidrogenada. Então... Do que é isso daí? Isso é um frango empanado. Ah, do frango empanado, caraca. E imagina se você faz em casa. Em casa você vai usar frango, pode usar farinha de trigo e farinha de rosca. Farinha de milho. Farinha de milho, pode usar... De mandioca e ovo. Ovo. Pra molhar, Enfim, e óleo pra fritar. Leia tanto a tabela de valores nutricionais, às vezes você está comendo mais sódio do que poderia. Sim. Ou mais açúcar, ou mais gordura, enfim. Provavelmente tá. E muito importante, os ingredientes. A gente não perde um tempo grande lendo, não, mas às vezes a gente tá comprando um bagulhinho que, não, isso aqui é natural, tá? Não, mas tem uma lista de ingredientes, dá uma lida. Não é porque tem uma folhinha na embalagem que é natural. E novamente, eu gostaria de ler dessas comidas do futuro. Gostaria mesmo de ler. Eu procurei na internet, não tive tempo de ir ao mercado antes de... Acho que só tem na embalagem, né? Isso. Então, mas eu gostaria realmente de dar uma lida assim. Muito bem. Muito obrigado. É isso, gente. É isso. Obrigado, hein? Muito obrigada. Beijo, tchau. 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 Este podcast foi editado pela Maremoto.